Hebreus capítulo 10, versículo 25. Aleluia. Diga comigo, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Vamos lá, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, irmãos? O culto de celebração, ele é muito importante. Esse versículo fala sobre a importância da gente se reunir como igreja. A nossa vida, ela é uma vida de reuniões. Você se reúne na escola, você se reúne para trabalhar, você se reúne para jogar futebol. Mas também nós nos reunimos como igreja. Amém? Diga, reunir como igreja. A Bíblia diz que a gente não pode deixar de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Interessante que sempre tem pessoas na igreja que têm o costume de faltar o culto, de faltar a célula. Mas esse não deve ser o seu costume. Amém? Por mais que você vê alguém lá que tem esse costume, mas não deixe esse costume te pegar. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, não deixe o exemplo de alguém que falta o culto te contagiar. Você tem que se espelhar em alguém que está na célula, em alguém que está no culto. Mas a Bíblia diz que a gente deve procurar encorajar-nos uns aos outros. Então, o seu papel como um discípulo de Cristo, o seu papel lá na célula, é edificar os irmãos, um dos papéis. Então, fique sempre de olho, observe se tem algum irmão da sua célula que está faltando a célula, que está faltando o culto, e você vai então encorajar essa pessoa a não faltar reunião, amém? Você vai se disponibilizar para vir com essa pessoa, para passar na casa dela, você vai falar sobre a importância do culto, enfim, você vai encorajar essa pessoa para ela não faltar o culto, amém? Domingo que vem nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preparar aqui um local para tirar foto, eu quero tirar uma foto com cada célula, tá bom? Se os líderes quiserem combinar aí com a sua célula para vir numa cor de camiseta, pode ser, ou todo mundo com chapéu, com boné, mas eu quero tirar uma foto com cada célula. Hoje eu gostaria de pedir para os irmãos dar um sinal com a sua mão. Os irmãos da célula do líder Bruno, dá um sinalzinho assim com a mão, bem alto, do líder Bruno, veja qual é o seu líder, lá do Bertaville. Tem irmãos lá das Armas levantando a mão. Do pastor Cícero, lá da casa do Fábio, né? Quem que se reúne lá na casa do Fábio, ok? Lá na Arno 31, a célula aqui da quadra da igreja, do pastor Cícero, sinalzinho com a mão. A célula do Anderson Carvalho, é um sinal com a mão, ok? A célula do David, sinal com a mão, bem alto assim, ok? A célula do João Marcos, um sinal com a mão. Célula do Dinei, sinal com a mão. A célula do John, que é a célula que eu lidero aqui nas armas, aqui na quadra, que eu... Era uma surpresa, os irmãos já estão sabendo, né? Mudou de líder. A célula do Josiano. Ok. A célula do Júnior. Olha. Célula do Kylo. Estão com a mão assim. Ok. Célula do Leandro. Ok. Do Luiz Fernando. Do Francisco. Ok. Do Mateus. Nivaldo. Do Railson. Da Zilma. A Zilma tem a célula de adolescentes, né? A célula de adolescentes. A célula aqui da quadra perto da igreja.
Ok, vamos aplaudir esses irmãos aí, amém? Então, essa semana eu quero que você encoraje os irmãos da sua cela a virem para o culto. A gente tem uma van que está vindo lá da região norte, nós vamos colocar um ônibus. Alguém me disse, pastor, não dá para vir na van que sempre está cheia, mas essa informação é errada. O Francisco falou para mim, hoje mesmo veio só 10 pessoas, né? Então, a gente vai colocar um ônibus quando encher a van, tá? Então, vamos encher a van e a gente vai colocar o ônibus. Essa semana, irmãos, nós vamos iniciar as aulas do curso de treinamento de líderes. A gente vai agora para a parte 2 do curso. Os irmãos que fizeram a parte 1, agora vão fazer a parte 2. Mas se você quiser entrar agora na parte 2, você pode entrar e depois você faz a parte 1, tá bom? É importante todos os irmãos da igreja fazer o curso de treinamento de líderes. Vamos ficar em pé para a gente orar pela palavra. Sabe, esse momento é um momento muito importante, momento da pregação. Eu quero que você fique olhando para cá, não se distraia, não mexa no celular, não converse com ninguém. E eu quero dar uma dica para você. Essa semana a gente estava em Goiânia e nós ficamos 2 dias escutando pregação. E às vezes a gente cansa, né? E para você não perder o raciocínio da mensagem, não deixe a sua mente ser distraída, vagar, né? Fica olhando aqui para mim, acompanhe o raciocínio, porque isso vai manter você preso aqui, tá bom? Amém? Feche seus olhos, diga, Senhor Deus, nesse momento, eu abro a minha mente e o meu coração para a Tua palavra. Ajude-me a compreendê-la e a praticá-la em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre não andar ansioso. Diga, não ande ansioso. Você sabe que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com crentes cristãos sobre qual pecado mais as pessoas caíam. Qual pecado mais os crentes que foram entrevistados caíam, eles praticavam. E por incrível que pareça, o pecado mais praticado pelos crentes era o pecado da ansiedade. O mais praticado. Muitas vezes a gente não percebe, mas esse pecado, às vezes, a gente comete ele constantemente. O pecado da ansiedade, às vezes até no culto, né? A gente já está aqui no culto, mas já está ansioso e preocupado a respeito do que vai nos acontecer amanhã, de como vai ser a segunda-feira, como vai ser a semana. E a ansiedade, ela produz danos facilmente percebidos na vida de uma pessoa. E hoje à noite a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, e você vai poder identificar como que está a sua alma, como que está o seu interior em relação a essa questão. Todos nós temos um certo nível de estresse e ansiedades na nossa vida. Ou pelo menos em algum momento da nossa vida nós já passamos por uma espécie de ansiedade, uma espécie de estresse. Porém, quando isso passa do limite, quando passa da preocupação, quando é algo já extremo, que já vai para uma ansiedade extrema, então isso se torna um pecado. Mas o que é a ansiedade? A gente pode entender que a ansiedade é a angústia em relação às incertezas do futuro. A pessoa fica mal, fica com medo, fica preocupada em relação ao seu futuro. Ela fica pensando, o que vai me acontecer? Às vezes é uma sensação
apenas mental que a pessoa tem, mas às vezes a pessoa ela é angustiada através de algum acontecimento real que a pessoa está vivendo, e por causa daquilo ela fica então com incertezas, com inseguranças a respeito do seu futuro. Então, o que causa a ansiedade? A ansiedade ela é causada por ameaças. Essas ameaças podem ser apenas da sua cabeça, ou podem ser ameaças reais mesmo. E aí, diante dessa ameaça, a pessoa pode se sentir vulnerável, pode se sentir desprotegida. Alguns tipos de ameaça que a pessoa pode sofrer: a rejeição social. Quantas pessoas elas estão ansiosas porque estão sendo rejeitadas ou porque têm medo de serem rejeitadas. A violência física também é um tipo de ameaça que causa ansiedade nas pessoas. Muitas pessoas, principalmente as que moram nas grandes cidades, elas vivem com medo de um assalto, com medo de uma violência física, com medo de serem roubadas ou algo parecido. Mas também a ansiedade, ela pode vir através da ameaça da doença. As pessoas podem se sentir amedrontadas com medo da chegada de uma doença. Mas a ansiedade também ela pode ser ocasionada pelo medo da pobreza. As pessoas elas se sentem muito inseguras a respeito da sobrevivência. Será que eu vou ter recursos para sobreviver, para morar? Será que eu vou ter dinheiro para comprar comida? Eu vou ter um carro para andar? E a pessoa então começa a ficar angustiada. Mas outro tipo de ameaça também que as pessoas, pela qual entra a ansiedade, é o medo da morte. Você sabe, tem pessoas que elas não conseguem viver em paz, porque elas vivem pensando na morte. Elas vivem imaginando, elas vivem conversando até sobre esse assunto. E elas não conseguem viver o hoje, elas não conseguem desfrutar da vida por causa dessas ameaças. E através dessas ameaças a pessoa se permite, então, viver uma vida de ansiedade. E aí nós vamos aprender que a ansiedade ela tem 3 elementos principais. Diga, a ansiedade tem 3 elementos principais. Então, quando esses elementos eles se alinham, a ansiedade então se torna uma realidade na vida da pessoa. O primeiro elemento, diga, insegurança. Então, essa sensação de insegurança, essa sensação de que algo ruim vai te acontecer. Tem pessoas que vivem crendo algo de ruim vai acontecer comigo. É só esperar, a qualquer momento algo ruim vai acontecer, a qualquer momento eu vou receber uma notícia ruim. É a insegurança. Mas o outro elemento é o desamparo. Pessoas que já dizem assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Muitas vezes, ao conversar com as pessoas, eu percebo que tem pessoas que elas estão passando por esse estágio, que certamente leva a pessoa à ansiedade se ela não parar. É aquela pessoa que ela acredita que não tem mais o que fazer. E um outro elemento é o isolamento. É quando a pessoa se isola e ela então acredita, ninguém pode me ajudar, ninguém vai me ajudar, né? Ninguém quer me ajudar. Muitas pessoas, elas então vivem uma vida, decidem viver de uma forma isolada. Então esses 3 elementos, a pessoa, quando ela convive com esses elementos, então ela está num estado de ansiedade. Mas eu quero dizer para você que nós podemos vencer a ansiedade através da graça de Deus. Quando você tiver um entendimento, quando você mergulhar na graça de Deus, quando você se deixar ser amado e abraçado pelo Senhor,
você vai vencer a ansiedade em nome de Jesus. Eu gostaria de afirmar para você que você pode se sentir seguro, porque na verdade nós estamos muito bem seguros com Cristo. Então que essa noite você seja liberto de todo o sentimento de insegurança, de todo medo, de toda ansiedade. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos diz assim, diga comigo, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então preste atenção, a confiança na graça de Deus, ela libera a misericórdia e libera a ajuda do Senhor nos momentos de necessidades que nós passamos na vida. Eu gostaria de motivar você, deixe o Senhor te ajudar. Diga comigo, deixar o Senhor me ajudar. O que você precisa fazer para Deus te ajudar? Você precisa acreditar nessa palavra que eu vou falar hoje à noite. É apenas um ato de confiança. Se você confiar, se você se entregar a essa palavra, então Deus poderá te ajudar. Você sabe que uma das expressões mais complexas da Bíblia é quando fala que Jesus não pôde fazer milagres. Onde que Jesus não pôde fazer milagres? Onde não tinha fé. Então, se você tiver fé em Cristo, na graça de Deus, em você, por você, então você vai ser livre de toda ansiedade. Você precisa apenas crer, apenas se entregar a essa palavra que eu vou falar para você nessa noite. Então a ansiedade, ela é o resultado de uma crença errada a respeito da graça de Deus. Preste atenção, se nós presumimos que somente seremos ajudados com base no nosso merecimento, o resultado vai ser insegurança, desamparo e ansiedade. Quando você pensa assim, Deus não vai me ajudar, porque eu não estou merecendo. Então você está tendo uma compreensão errada, você não está entendendo a graça de Deus. E automaticamente você vai entrar pelo caminho da ansiedade. Para você ser liberto da ansiedade, você não precisa olhar para você. Você precisa olhar para Jesus. Muitas vezes as pessoas elas acham que elas serão curadas olhando para elas mesmas. Mas a graça de Deus se manifesta na nossa vida quando nós olhamos para Jesus. O amor de Deus por nós, irmãos, é o amor incondicional. Ou seja, o Senhor nos ajuda não porque nós merecemos, mas Ele nos ajuda porque Ele nos ama. Preste atenção. O diabo, ele não vai aparecer para você com a capa, um chifre, os olhos vermelhos e a boca cheia de fogo. Mas ele vai falar sutilmente na sua mente. O que ele vai dizer para você? Você não merece. Você não merece a graça, você não merece ser abençoado. E se você não tiver entendimento da graça de Deus, você entra pelo caminho da ansiedade. Mas quando você entende que Deus te abençoa, não porque você merece, mas porque Ele te ama, então você estará aberto para receber a graça de Deus na sua vida. Amém? Diga assim, vivendo no descanso. Então convido você nessa noite a dizer não para a ansiedade, a dizer não para a angústia, a dizer não para as preocupações. Esse é o estilo de vida do Filho de Deus. Diga comigo, dizer não para a ansiedade, dizer não para a angústia e dizer não para as preocupações. Sabe, irmãos, você precisa, todas as vezes, que a ansiedade, a angústia, a preocupação virem para tomar
conta de você, do seu coração, da sua mente, você deve dizer não. Muitas vezes, no dia a dia, eu observo que a angústia, a ansiedade ou a preocupação estão querendo entrar no meu coração. Então eu tenho que parar, eu tenho que repreender, eu tenho que orar, eu tenho que ler minha Bíblia, eu tenho que fechar as portas para que isso não entre no meu coração. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, mas o nosso coração está aberto para a voz do diabo. Muitas vezes você vem para o culto, você vai para a célula, mas o seu coração está aberto e você recebe a ansiedade, você recebe a angústia, você recebe as preocupações. Eu gostaria de convidar você nessa noite. Diga não, feche nessa noite o seu coração para a ansiedade, feche o seu coração para a angústia, feche o seu coração para as preocupações. É interessante que o apóstolo Paulo disse que ele sabia viver em todas as situações. Ele falava assim, olha, eu sei ter muito dinheiro, e eu sei não ter nada. Ou seja, ele estava dizendo que ele estava preparado para passar pelas situações. Muitas vezes você fica angustiado, né? Tem gente que fica preocupado com a morte. Você sabe que você não deve se preocupar com nada, porque o seu destino, a estrada que você está andando, ela só melhora dia após dia. E eu quero dizer para você que a sua vida não vai ficar pior do que o que está hoje. A sua vida vai ficar melhor. Hoje à noite vai ficar melhor, amanhã vai ficar melhor, vai só melhorar. Então, abra mão das preocupações. Você sabe que foi feita uma pesquisa, que muitas pessoas, elas passam a vida toda se preocupando. E quando elas chegam na velhice, elas descobrem que cerca de 90% das coisas que elas se preocupavam não aconteceu com elas. Mas sabe o que é triste? É que a pessoa passou a vida toda se preocupando. E quando ela já estava lá velhinha, ela fala, puxa, eu podia ter vivido bem, podia ter desfrutado, podia ser mais feliz, mas eu fiquei com medo, eu fiquei com angústia, eu fiquei com preocupação a minha vida toda. Então eu quero convidar você a viver o estilo de vida de um filho de Deus. Livre de preocupação, livre de ansiedade, livre de angústia. Você tem que ter paz. Amém? Paz. Uma coisa que me chama a atenção é que é muito fácil você identificar um filho de Deus. Às vezes, quando eu estou viajando, a gente encosta em alguma cidade, no restaurante ou no hotel, que você não conhece ninguém. Mas quando você vê um filho de Deus, um crente cheio do Espírito Santo, você conhece. Só de olhar no rosto da pessoa. Só de ouvir a pessoa falar. Porque você percebe a paz na fala da pessoa. Quantas vezes, talvez já aconteceu com você, alguém perguntou para você, você é crente? Você fala, sim, por que você descobriu? Por causa do seu rosto, por causa do seu sorriso, por causa das suas palavras. Irmãos, o ímpio anda cheio de angústia, com medo, atemorizado, preocupado. Mas o Filho de Deus vive em paz. Amém? Esse deve ser o estilo de vida nosso, viver no descanso. Nós fazemos o que todo mundo faz. Trabalhamos, estudamos, mas nós fazemos tudo isso no descanso, fazemos em paz. Amém? Você está trabalhando, você está em paz. Você está empreendendo, mas você está em paz. Você está estudando, você está em paz. Você está vivendo, mas você vive em paz. Tem gente que está estudando igual você, mas está angustiado, está preocupado, está estressado. Tem gente que trabalha igual você, mas trabalha estressado, trabalha preocupado. Porém, você, no seu interior, você está descansando. Amém? Descansando no Senhor. Esse descansar não significa que você não vai fazer nada, mas significa que você vai fazer confiando no Senhor. Teu coração está em paz. Você é um pai em paz, você é uma mãe em paz, você é um líder em paz, porque você descansa no Senhor.
Preste atenção. Tem gente que a vida da pessoa é uma vida muito pesada. Mas assim, nós precisamos aprender a viver no descanso. A gente estava vindo agora de Goiânia, de Brasília, passamos por Brasília, e na viagem o carro começou a apagar. Na verdade, já tinha apresentado o problema aqui, e eu me esqueci de ver esse detalhe. Mandei alinhar, balancear, todas essas coisas, mas esqueci de ver esse detalhe. E de lá para cá, começamos a viagem, aí o carro começa a apagar. E apagou umas 3 ou 4 vezes, hein? E a gente parava em lugares desconhecidos, tinha hora que era no meio do sol. Mas eu achei interessante que todos nós ali estávamos em paz, tranquilo. Estávamos em paz. Em nenhum momento nós ficamos angustiados, atribulados, reclamando, murmurando. Sabe, isso é algo muito importante. Muito importante. Eu pergunto para você, como que você está vivendo? Talvez você está cometendo o pecado da ansiedade. Ao invés de estar em paz, você está perturbado, a tua mente está perturbada. Ao invés de se sentir seguro no Senhor, você vive inseguro. Então nós temos que viver no descanso. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Você vai falar aqui comigo para ajudar você a aprender. Diga assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Diga assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então preste atenção, a ordem do Senhor aqui é para a gente se esforçar para descansar. Você sabe que não é fácil descansar no Senhor. Talvez você está ouvindo essa pregação, porém na tua mente você já está dizendo: mas, pastor, porém, eu quero dizer para você, se esforça para descansar no Senhor. Se a Bíblia está dizendo para se esforçar, é porque de início não é fácil. Você tem que se esforçar para entrar no descanso. A tendência natural de todos nós é vivermos angustiados, preocupados. Mas eu quero convidar você para, a partir de hoje, se esforçar para entrar no descanso. Todas as vezes que a ansiedade vir para tomar conta de você, você vai se esforçar. Você diz: eu vou entrar no descanso. Eu vou entrar no descanso. É interessante que a Bíblia fala que Jesus estava atravessando o mar com os discípulos e de repente uma tempestade muito grande surgiu. E as ondas eram tão grandes que elas estavam quebrando dentro do barco. E como que os discípulos ficaram? Eles ficaram tranquilos? Eles ficaram ansiosos. E eles começaram a gritar. Eles começaram a dizer: nós vamos morrer. Sabe que todas as vezes que você está ansioso, você acaba manifestando isso com as suas palavras. Tem gente que só fala palavras negativas. Os discípulos falam: nós vamos morrer. E aí vem a murmuração também, né? O Senhor não se preocupa conosco. Mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Irmãos, dormir dentro de um barco, balançando, barulho de gente gritando, água caindo, não é fácil. Não é? Não é fácil. Mas Jesus estava dormindo. Porque ele não estava ansioso. Ele não estava com medo. Ele não estava inseguro. E Jesus, então, levanta, quando os discípulos o chamam, Jesus levanta e diz: por que vocês estão assim? E essa é a pergunta do Senhor para nós hoje.
se você está angustiado, se você está com medo, se você está desesperado, se você está murmurando, reclamando das coisas, Jesus pergunta para você, por que você está assim? Levante a sua voz hoje, em nome de Jesus, e manda a tempestade se acalmar. Ao invés de você ficar com medo, de você ficar gritando, reclamando, murmurando, levanta a tua voz em nome do Senhor e manda a tempestade se acalmar. Diga comigo, o descanso é a posição de vitória. Então, quando você se deparar com um problema, o que você vai fazer? Pastor, estou com um problema, o que eu faço? Sente e descanse no Senhor. Eu sou pastor e tem muitos problemas. Quando eu falo problema, não é no sentido de que eu estou perturbado, não, que tem muitos problemas mesmo, são várias pessoas que precisam de ajuda, de direção, enquanto um está sorrindo, um está chorando, enquanto um está casando, outro está separando, enquanto um está unido, outro está brigando, enquanto um está falando bem do outro, outro está falando mal, é sempre assim, a vida de igreja é assim. Sabe, mas muitas vezes, tem coisas para resolver, e às vezes a minha esposa fala, e aí, o que você vai fazer? E eu falo, eu vou esperar em Deus, eu vou descansar, não vou fazer nada. Sabe, irmãos, porque quando você fica ansioso, quando você fica preocupado, quando você fica angustiado, você não atrai o mover de Deus. Preste atenção. Preocupação, ansiedade, angústia, não atrai o mover de Deus. Você já olhou nos evangelhos, quando Jesus curava uma pessoa, ele falava assim, a tua angústia te curou. A tua preocupação, a tua ansiedade te curou. Era assim que ele falava? Ele falava, a tua fé te curou. Um dia Paulo olhou para um cara doente e falou assim, eu estou vendo fé em você, fica curado. Ele não foi curado porque estava doente, ele não foi curado porque estava triste, ele não foi curado porque estava chorando, ele foi curado porque ele estava descansando no Senhor. Então, descanse no Senhor. Quando você descansar no Senhor, é quando Ele vai fazer por você. Eu sei que talvez você pode testificar isso aqui. Quantas vezes a gente passa por um problema e a gente se bate, a gente se preocupa, a gente fica angustiado, a gente fica chateado, preocupado e tenta resolver a situação. Aí quando você cansa, e você às vezes até esquece, até deixa para lá, aí o problema é resolvido. Por quê? Porque quando você estava angustiado, se preocupando, se batendo, Deus estava deixando você fazer, porque você estava fazendo a sua força. Mas quando você descansa no Senhor, aí Deus vem e faz por você. Por isso que nós precisamos entender que o descanso é a posição da vitória. Grave isso. Descanse que você vai ser um vencedor. Amém? Sabe, irmãos, que o alvo do diabo é não deixar a gente descansar. Por que nós podemos descansar? Porque Jesus disse, está consumado. Olhe para cá, irmãos, presta atenção. Tudo que você precisa para ter uma vida vitoriosa já está pronto. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, na cruz, ele disse, está consumado. E você deve então descansar confiado nisso. Então o alvo do diabo é tirar você dessa posição do descanso. Ele quer perturbar você, ele quer colocar angústia em você, ele quer colocar preocupação em você, porque ele sabe que se tirar você da posição de descanso, você não vai desfrutar da graça de Deus. E aí é onde entra os irmãos aqui, todos, com exceção com os que estão com 3 meses na igreja, mas todos já fizeram o curso de maturidade no Espírito, amém? Lá você aprende que a nossa mente é um campo de batalha. Então o diabo ele vai agir na mente sua para você não descansar em Deus. Porque se você não descansar em Deus, Deus não vai agir na sua vida. E quem é que vai agir? É o diabo. São os espíritos malignos. Então o diabo não quer deixar você descansar. Então você tem que
se esforçar para entrar no descanso. Amém? Diga, eu vou me esforçar para entrar no descanso. Esses dias, você não vai me perguntar o que aconteceu. Não precisa saber. Nesses dias eu tive uma perca, um prejuízo de cerca de 25 mil reais. O irmão sabe que a gente sempre ensina sobre educação financeira e a gente está poupando, investindo. E quando eu tive esse prejuízo, de início, me bateu uma tristeza, né, uma angústia, né, e o diabo fala na sua mente, olha, desiste de tudo, e tipo assim, não empreende mais, não fala mais sobre educação financeira. Sabe, eu fui orar. E aí, depois a gente sentou, a nossa família, e nós decidimos descansar em Deus. E eu lembro que eu estava com mais de 2 anos tentando vender um carro. E eu acabei de fechar minha boca e falei assim, olha, Deus vai nos abençoar e essa perca não vai fazer sentido para nós com o tanto que Deus vai nos abençoar. Não vamos ficar preocupados com isso. Deus está conosco, Deus é a nossa prosperidade. Eu acabei de falar isso, chegou uma mensagem no meu celular. O carro ainda está disponível? E eu então vendi aquele carro. E Deus está abrindo portas para nós, Deus está nos dando luz, nos dando direção. Mas se eu ficasse desestruturado, angustiado, perturbado, preocupado, Deus não ia operar na minha vida. O que ia operar? O diabo. É por isso, irmãos, que isso é uma linha muito fina. Muito fina. Você precisa ter muito cuidado. Porque o diabo, ele vai tentar entrar na sua vida. Nesses momentos. Às vezes até quando você perde um parente. Você sabe que tem muitas pessoas que elas ficam perturbadas após a morte de um parente. Porque naquele momento de angústia, aquele momento da perca, se é da pessoa descansar em Deus, se é dela ir para Deus, ela então começa a se entristecer, ela começa a murmurar, ela fica angustiada. E às vezes os espíritos malignos se alojam na vida da pessoa a partir daquele momento. Eu já vi casos de pessoas que após a morte de um parente, a pessoa ficou com o espírito de suicídio, querendo se jogar na frente dos carros. Então nós temos que fazer o quê? Descansar em Deus. Descanse no Senhor. Pastor, mas descanse no Senhor. Descanse. Você estuda, você trabalha, você está vivendo, mas você não está fazendo isso angustiado. Você está fazendo isso em paz, em tranquilidade. E eu ia falar ainda agora sobre a questão de que a sua vida só vai melhorar. Amém? Acredite em mim, sua vida não vai piorar, só vai melhorar. Pastor, e a morte? A Bíblia diz que quando a gente morre, o nosso espírito volta para Deus. Amém? Então você não tem que se preocupar nem com a morte. Porque quando você morrer, você vai estar melhor do que agora. Então não tem por que a gente se preocupar. Amém? É uma questão até de inteligência, de sabedoria. Fique em paz, descanse no Senhor, viva bem, viva tranquilo, sorria. Abra mão da ansiedade, abra mão das preocupações. Isso é o estilo de vida dos filhos de Deus. E eu estava falando que o diabo ele vai tentar perturbar você para você não descansar. Porque ele sabe que se você descansar, Deus age na sua vida. A gente estava vindo de Brasília para cá agora, e os meninos começaram a brincar dentro do carro ali atrás. E eles estavam brincando de, como é que é o nome? A dedonha. E eu achei engraçado que eles tinham uma estratégia de não deixar o outro achar nomes. Então, quando a pessoa estava procurando nome, eles ficavam gritando, falando, para não deixar a pessoa pensar. Porque se ela pensasse, ela achava o nome.
Então eles faziam barulho e chamavam atenção para a pessoa não raciocinar. Você sabe que o diabo, ele vai tentar te distrair, te perturbar, para você não ficar em paz, porque ele sabe que se você ficar em paz, Deus faz por você. Então ele quer jogar angústia, ele quer jogar medo, ele quer jogar preocupação, e você tem que ter uma concentração. Algumas pessoas chamam isso de inteligência emocional, mas eu estou falando aqui, a partir da Bíblia, eu chamo isso de maturidade espiritual. Amém? Maturidade espiritual. Se concentre em Deus, não se permita ficar preocupado, não se permita ficar angustiado, não se permita ficar ansioso, descanse em Deus. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Fundamental. Quando a gente fala assim, fulano é perverso, o que você imagina? Seja sincero. Você falar assim, o irmão fulano de tal é perverso, ou camarada perverso. O que você imagina? Você deve ter imaginado um monte de coisa, menos ansiedade, né? Mas você sabe que, olha só o que diz Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Olha para cá, diga comigo. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Então nós precisamos ter muito cuidado para não manter um coração perverso, para não manter um coração incrédulo, porque isso nos afasta do Deus vivo. Então, às vezes, nós estamos na igreja, mas nós estamos praticando o pecado da ansiedade. E isso é uma perversidade que nos afasta de Deus. Eu, às vezes, escuto, sem querer, algumas orações. E esses dias eu estava perto de um prédio de uma igreja e eu vi uma pessoa orando. Eu falei, meu Deus, isso é uma oração ou é uma lamentação? Porque tem gente que ele está orando, mas ele está, tipo assim, se lamentando, ele está murmurando para Deus, ele está desabafando para Deus. Não parece que a pessoa está crendo na bênção, parece que ela está mais assim, desabafando. Sabe, irmãos, eu entendo que nós deveríamos orar sempre alegre, sempre sorrindo. Eu não sei porquê. A gente às vezes acha que o momento da oração tem que ser um momento triste, um momento melancólico. Mas se a gente está orando com fé, se a gente tem certeza de que tudo aquilo que a gente pedir nós vamos receber, se a gente entende que está falando com Deus vivo, Criador dos céus e da terra, por que a gente vai estar triste? A tristeza é uma manifestação da incredulidade. E a incredulidade, ela atrai demônios, espíritos malignos para a vida da pessoa. Então, por isso que eu convido você, decida ser feliz. Decida descansar em Deus. Abra mão da ansiedade, abra mão da preocupação, abra mão da angústia. Então, o significado no original dessa palavra perverso aqui é um coração cheio de labores. Essa palavra labores é uma palavra muito antiga, né? Quem já ouviu falar? Mais ou menos os nossos avós e pais falavam muito isso, né? Os labores da vida. Então, um coração perverso é um coração cheio de labores. Tem gente que é laboroso, eu não sei se tem essa palavra. Mas laboroso é uma pessoa que fala muito de problemas, né? Tem gente que constantemente está falando de problemas, de coisas ruins. Mas esse coração perverso também, ele tem o sentido, no original, de aborrecimentos, de fadigas, de pessoa atormentada, de pessoa pressionada. Irmão, não faça nada se você debaixo desse espírito de tormento. A nossa vida tem que ser leve, tem que ser alegre, tem que ser feliz.
Eu gosto de viajar, né? E observo, tem alguns irmãos que viajam perturbados. E ultrapassa o limite de velocidade, faz ultrapassagem perigosa. Eu tenho que chegar logo, eu tenho que chegar logo, eu tenho que chegar. Até para viajar, você tem que viajar em paz. Amém? Eu, às vezes, quando estou viajando, eu gosto de parar, gosto de tirar foto, gosto de lanchar. Tem gente que, até para viajar, é desesperado. Você tem que viver em paz, tranquilo. Eu sempre falo, né? Antigamente eu viajava com alguns pastores e eles falavam, nós temos que chegar logo, nós temos que chegar logo. E eu comecei a viajar no meu carro. Falei assim, quem for comigo agora vai do meu jeito. E agora eu estou até decidindo essas viagens para Brasília. Eu vou viajar só 500 quilômetros, vou conhecer uma nova cidade, vou descansar. Depois, no outro dia, eu continuo. Amém? Para que esse desespero? Aí você chega lá na cidade, morto de sono, dirigindo já, quase dormindo no volante. Sendo que você tem que viver em paz, irmãos. Viva em paz, a sua casa tem que estar cheia de paz. O seu coração, o seu dia a dia, o seu local de trabalho, o seu casamento, tudo tem que ter paz. Rejeite tudo que é angústia, tudo que é estresse, tudo que é preocupação. Tira isso da sua vida. Amém? Tira isso da sua vida, decida viver em paz. Dirija em paz, estude em paz. Lidere a sua célula em paz. Viva em paz, trabalhe em paz. A nossa vida tem que ser cheia de paz. Cheia desse espírito de alegria, de tranquilidade. Então, um coração incrédulo, um coração perverso, ele nos impede de entrar no descanso de Deus. Diga comigo, livres da grande tribulação. Irmãos, eu acredito que o arrebatamento da igreja está para acontecer. Você sabe que as pessoas que vivem angustiadas, elas não vão subir no arrebatamento? Isso é um grande motivo para você decidir hoje sair daqui sem medo, sem ansiedade e sem angústia. Amém? Jesus vai arrebatar a igreja a qualquer momento. E quem é que vai subir? É quem está descansando no Senhor. Se você está cheio de angústia, cheio de preocupação, cheio de medo, você não vai subir no arrebatamento. Então você tem o que? Que descansar no Senhor. Quem confia, descansa. Você descansa porque você confia em Deus. Amém? Lucas 21:34. A condição para nós sermos livres da grande tribulação é um coração que não está embriagado com as preocupações e as ansiedades da vida. Leia comigo, tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Quem disse essas palavras? Jesus. Tende cuidado de vós mesmos. Cuida do seu coração, irmão. Cuida das suas emoções. Cuide do seu interior. Não deixe o medo, não deixe a ansiedade, não deixe a angústia entrar em você. Cuida do seu coração, isso é muito importante. O vencedor é aquele que entra no descanso. Perder a paz, viver sem descanso, nos faz ser reprovados por Deus. Diga assim, eu fui redimido da ansiedade. A Bíblia diz que pouco antes de ser crucificado, o Senhor suou gotas de sangue. Isso nos mostra que a primeira área que Jesus deseja nos salvar é a nossa alma. Nos livrar do estresse, do medo e da ansiedade. Na Bíblia, irmãos, o suor é um sinal de maldição. Olha, o trabalho, ele foi criado por Deus, pois até mesmo o Senhor trabalha.
Mas depois da queda, o Senhor disse que o homem trabalharia com suor. O suor tornou-se o símbolo da maldição. Então as pessoas, elas trabalham hoje cheias de angústia, cheias de ansiedade. Mas por causa disso, nós precisamos então trabalhar mais descansados, tranquilos. Você sabe que o suor, quando você olha para uma pessoa suada, não dá uma sensação ruim? Hoje eu fui num local, num restaurante, e eu vi um funcionário trabalhando assim, e suado, né? É uma impressão ruim. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela tem que ser no descanso, não no estresse, não no medo, mas descansado no Senhor. Então, o Senhor, Ele nem aceita o suor na sua obra. Tudo na igreja deve ser feito no descanso. Pastor, está pesado demais para mim fazer a obra de Deus. Você não pode fazer a obra de Deus debaixo de um peso, debaixo de uma angústia. Tem gente que fala para mim, olha, eu só sou pastor mesmo porque Deus me chamou. Tipo assim, eu nem queria ser pastor. Tem gente que fala assim, olha, eu estou liderando essa cena, mas é uma angústia, eu quero parar de liderar. Então para, você não pode fazer a obra de Deus debaixo de angústia. Você tem que fazer em paz, com o seu coração leve, no descanso. Você imaginou como é ruim um líder angustiado? Um líder perturbado. O líder vai fazer a reunião das celas e você sabe que ele está perturbado, ele nem queria ser líder. Ele está angustiado, ele está procurando uma hora para entregar a célula. É ruim, não é? Você já imaginou se você viesse aqui domingo? Eu lembro que um tempo eu tinha um amigo, um pastor, e eu tinha mais dó dele, porque ele vivia angustiado. E a gente não sabia se recebia dele ou se ajudava ele, porque era mais um pastor angustiado. E a gente ficava preocupado com o pastor, meu Deus. Então, nós fazemos a obra de Deus, irmãos, no descanso, sabe, na alegria, na leveza, se divertindo. Eu sempre falo para os líderes de célula, se divirta com a sua célula, os irmãos da célula são os seus amigos, a sua família. Sorria com eles, sabe, mas muitas vezes, se o líder não tiver cuidado, a célula vai ser só um peso, ele vai ver a célula como um peso. Do mesmo jeito, é a contribuição. A Bíblia diz que Deus ama quem contribui angustiado. Ah, já vai falar de dinheiro de novo. Ah, meu Deus, já tem que entregar o dízimo. Ah, meu Deus, já tem que contribuir, já tem que trabalhar no prédio. Nós temos que fazer tudo isso com alegria, no nosso coração. Eu não sei se os irmãos já viram um vídeo que tem nas redes sociais de um irmão, me parece que na África, quando ele vem entregar o dízimo dele, antes de chegar aqui na frente, ele dança bastante, porque ele vem fazer aquilo com tanta alegria no coração dele. Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes você pode estar devolvendo o seu dízimo, mas baseado na lei e não na graça. Na nova aliança nós fazemos com alegria, com leveza, descansando no Senhor. Os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, tem que perceber que você ama a igreja, que você ama ser crente, que você ama ler a Bíblia, sabe? É por isso que eu sempre digo, né? Tem gente que fala assim, olha, está um peso ficar na igreja, me segura senão eu peco. Pastor, o que eu faço? Solta, deixa pecar. Porque, irmãos, para seguir a Cristo tem que ser de coração, tem que ser na leveza, tem que ser com alegria. Com alegria. Diga comigo, 2 bênçãos que Jesus prometeu aos discípulos antes de sua partida. A primeira bênção foi outro consolador. A Bíblia diz então que o Espírito Santo foi algo que Deus nos deu. E que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos ensina a verdade da palavra,
O Espírito Santo nos ensina como ser bons pais, bons cônjuges. O Espírito Santo nos ensina como prosperar, nos ensina como lidar com os problemas. O Espírito Santo nos ensina em tudo. Olhe para cá. Qual que é uma das principais causas da ansiedade? Irmãos, olhe para mim, por favor, tá? Levante aqui e olhe para mim. Quais que são uma das principais causas da ansiedade? É a insegurança. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. O Espírito Santo está dentro de você justamente para você não ser inseguro. Porque o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te orienta, o Espírito Santo fala com você. Então você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar com medo. Fale com o Espírito Santo, peça a direção dEle. Que Ele te guie, Ele te orienta. Você é filho de Deus. E você sabe quando Deus fala no seu coração. Você conhece a voz do Espírito Santo. Você sabe que um filho, ele conhece a voz do pai de longe. Às vezes, quando eu estou viajando, ou quando eu estou na rua, lá de fora, às vezes dentro do carro ainda, eu abro o vidro e eu chamo o Isaac, e ele já sai correndo e fala, olha, o papai chegou. Porque o filho conhece a voz do pai. Você é filho de Deus, irmão. E você vai perceber a voz de Deus te guiando, te falando, te direcionando. Você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar preocupado. Dessa direção para Deus. Estou com um problema aqui, Senhor me guia, me orienta. E você então vai ser guiado pelo Espírito Santo. Olha só o que diz João 14, 26 e 27. Vamos ficar em pé? Diga, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Diga, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Aleluia. Diga comigo, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Olha, irmãos, essas palavras de Jesus. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. O que Jesus está dizendo? Fecha o teu coração para a preocupação e fecha o teu coração para o medo. Fecha o teu coração para a preocupação e fecha o teu coração para o medo. Ele disse, a minha paz eu vos dou. A paz de Jesus, ela é um senso de segurança, de prosperidade, de felicidade. Você tem que sentir isso. Eu estou seguro no Senhor. Eu estou seguro no Senhor. Você sente isso? Senso de prosperidade, de felicidade. Às vezes eu falo para a Tuane, falo para ela assim, eu estou sentindo algo tão bom. Eu estou sentindo coisas melhores chegando. Estou sentindo prosperidade, estou sentindo segurança em Deus. Isso é a paz do Senhor no seu coração. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. E você então vai sentir essa segurança, essa felicidade. O Senhor deseja que nenhum problema controle o nosso coração. Não deixe nenhum problema controlar o seu coração. Se o seu coração permanecer na paz, você vai ver o milagre do Senhor. Diga comigo, a ansiedade abre espaço para o inimigo. Irmãos, a saudação do Novo Testamento é sempre a graça e a paz. Diga comigo, a graça e a paz. A graça de Deus nos dá todas as coisas livremente, porque o sangue de Jesus já pagou o preço. Mas a paz, ela mantém o que a graça nos dá. Diga comigo, a graça me dá todas as coisas, e a paz mantém o que a graça me dá. Você sabe, o que o diabo quer é tirar de você o que a graça já te deu. E como que ele consegue isso?
tirando a paz de você, jogando medo, jogando a ansiedade. Então a graça de Deus te dá todas as coisas. É só você ficar em paz que você vai manter a graça de Deus sobre a sua vida. Então, por causa disso, o diabo tenta tirar a paz do seu coração, porque ele não quer ver a graça de Deus permanente na sua vida. Se você tiver observado, a primeira coisa que o diabo faz para agir na vida de uma pessoa é o quê? Tirar a paz. Você já viu que toda pessoa angustiada, ela fala coisas que não deveria falar, ela faz coisas que não deveria fazer? Primeira coisa que o diabo faz para destruir a vida de uma pessoa é jogar o medo, a ansiedade, a angústia. Por isso que você não pode aceitar isso na sua vida. Não aceite, não dê lugar para o diabo agir no seu coração. 1 Pedro 5, 6 e 7. Diga assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Presta atenção, olha só os detalhes desse versículo. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. O que é lançar, irmãos? Tem alguma coisa que dá para me lançar? O que é lançar? Às vezes você fica agarrado com a ansiedade. Você solta ela um pouquinho assim, mas você fica com ela, você fica namorando com ela. Mas a Bíblia diz que a gente tem que lançar. Lançar é jogar para longe de você, ó, lá para longe. Lança a ansiedade para longe de você. Não fica namorando com ela, não. Não fica pensando, mas eu acho, não. Lança, tira para longe de você. Você vai entregar para o Senhor. Tira de perto de você hoje o medo, a ansiedade. É uma decisão que você toma em Deus. Por que você pode lançar a ansiedade no Senhor? Porque a Bíblia diz que Ele cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa, cuida da sua família. Por isso que é uma questão de fé. Ele tem cuidado de vós. Quando você se permite ficar ansioso, você está duvidando de que Deus cuida de você. Por isso que a ansiedade é um pecado, porque a ansiedade é uma incredulidade manifesta. Então hoje você entende, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem que o diabo vai devorar? É quem está ansioso. Olha, meu irmão, presta atenção. Se você se permite ficar ansioso, você está abrindo brechas para o diabo agir na sua vida. Por isso que você precisa se esforçar para descansar no Senhor. O diabo, ele é o nosso inimigo, nosso adversário. Ele está caçando pessoas ansiosas, pessoas medrosas, pessoas angustiadas, porque ele quer agir na vida dessas pessoas. Mas ele não pode agir na vida de quem descansa no Senhor. Não, ele não vai conseguir agir na sua vida, porque hoje você vai sair daqui em paz. Mesmo se o barco estiver balançando, se tiver gente gritando, dizendo nós vamos morrer, mas lá no seu interior você está tão em paz que você consegue dormir. Você vai achar até estranho. Jesus acordou, o que é isso, gente? Por que vocês estão desse jeito? Você vai olhar para os seus parentes, seus amigos, você vai lá e fala, gente, que povo estranho, povo angustiado, que povo amedrontado, que povo para baixo. Você está descansando no Senhor, porque você lançou toda a ansiedade aos pés do Senhor, porque você crê que Ele cuida de você.
e você está vigiando. A Bíblia diz: seja vigilante, seja sábio. Oh, irmãos, que palavra importante! Seja vigilante, seja sábio. Escute essa palavra de Deus para você. Seja sábio, vigie o seu coração, cuide da sua alma, cuide do seu interior. Não permita o diabo impedir você de desfrutar da graça de Deus. O diabo, ele não tem espaço quando nós estamos cheios de paz. Aleluia. Feche seus olhos, adore o Senhor. Comece